Minha apresentação, inicial, eu acho que é mais importante visar o seguinte, gente, é que eu vim da favela da Maré, e hoje faço... Muito obrigado, Débora. Boa noite, gente. Boa tarde ainda. De todas essas coisas que falaram na minha apresentação, inicial, eu acho que é mais importante visar o seguinte, gente, é que eu vim da favela da Maré, e hoje faço mestrado aqui na FRJ, acho que isso é o ponto mais importante, e que eu sou capoeirista. São essas duas interseções que me fazem enxergar o mundo, a primeira vez em que eu ouço falar sobre uma contestação da história oficial de Santa Isabel como a libertadora, dos africanos no Brasil, é quando eu ouço a voz grave do mestre Tony Vargas perguntar, Dona Isabel, que história é essa de ter feito a abolição? E aquilo para um adolescente de 13, 15 anos, 13, 14 anos de idade, do Complexo da Maré, que está completamente em oposição ao que era ensinado na minha escola pública desde sempre, começa a me fazer questionar uma série de coisas e me traz até aqui hoje, esse lugar que eu estou. O meu chamado para estudar a educação das relações raciais não vem a partir da minha experiência acadêmica. Ela vem a partir da minha experiência nas rodas de capoeira, na vadiação, na conversa com os mestres, na conversa com as mestras, no saber popular, na cultura popular. Então, entender esse lugar da capoeira como esse espaço de educação antirracista é muito importante. E aí, a pesquisa que eu tenho feito no mestrado é justamente sobre isso, sobre como é que a capoeira ela pode educar para essas relações raciais, para essa educação antirracista. E entendendo que a educação antirracista ela é justamente um espaço de disputa de narrativa, como o mestre Paulo falou ali, na pergunta que ele fez para o colega. Educação antirracista não é uma lista de coisas que você vai fazendo na escola e você vai marcando um X. Isso aqui eu completei, isso aqui, check, está tudo certo. Isso não é fazer educação antirracista. Educação antirracista não é fazer 20 de novembro, um evento lá de africanidade na escola e você chamar um professor de capoeira para fazer uma apresentação, como a mestra Darlene falou aqui. Fazer educação antirracista é disputar uma narrativa, é disputar a forma como se conta uma história, é disputar os espaços, é disputar o poder, é causar desconforto, mestre, como você falou, mestre Renato, e quem tem que ser desconfortável mesmo. Ficou confortável por muitos anos. Então agora a gente vai tentar causar cada vez mais esse desconforto. Então entendendo que essa educação antirracista ela é uma disputa de narrativa, eu chego à conclusão de que a capoeira ela não é, gente, uma ferramenta para o antirracismo. Acho que ela não chega a ser uma ferramenta. Por quê? Porque a capoeira talvez ela não precise fazer coisas para ser antirracista. Por que eu acho isso, quem tem que fazer isso é ciências biológicas, educação física, literatura, uma série de campos da ciência precisam criar ali ferramentas para se fazerem antirracistas. A capoeira não. Quando você pratica capoeira, quando você ensina capoeira a partir dos valores civilizatórios afro-brasileiros, você já está educando para a educação antirracista. Então, quem tem feito esforço para desracializar a capoeira é justamente esses movimentos, por exemplo, como a capoeira gospel, que a mestra falou. Então, a capoeira, na sua essência, ela não é uma ferramenta para o antirracismo, mas ela é o próprio antirracismo, ela é a materialização do antirracismo. Porque os elementos que estão postos ali, e aí eu digo isso pensando que esses elementos, eles são trazidos com as populações pretas para o Brasil de forma forçada também, e eles se fazem nas brechas do que é permitido pelo contínuo colonial que está posto na nossa cidade, no nosso país. É óbvio, e eu acho que assim, é uma perda de tempo da nossa parte ficar discutindo e ficar brigando contra capoeiristas, ficar degladiando qual capoeira é melhor, qual capoeira que educa mais. Isso para mim é uma perda de tempo, porque eu acho que a gente tem que olhar como que a gente ainda nesse sistema que está posto para a gente consegue continuar atuando para se fazer capoeira, para se fazer uma capoeira com responsabilidade e com responsabilidade para a educação das relações raciais. Se a capoeira for feita nas brechas, é óbvio que o colonialismo, é óbvio que o racismo, é óbvio que o capitalismo, que o machismo, que a homofobia vai tentar fechar essas brechas. Vamos imaginar que a sociedade é como se fosse um muro e está cheio de brechas. A gente encontra uma brecha, se instala ali,
vai se criando, vai se fazendo capoeira, vai se educando, e aí a sociedade ela vai tentar tapar essa brecha. E isso é um pouco do que essa capoeira gospel faz, porque esses movimentos de apropriação cultural, não só com capoeira, mas com todas as manifestações e expressões da cultura popular pretas, tem feito. Então, quando eu digo que a capoeira não é uma ferramenta, é porque eu acredito que ela é a essência, ela é a materialização desse antirracismo. Então ela não pode ser uma resposta ao racismo, né? Essa ideia, né? E a palavra antirracismo dá muito a ideia de contra, né? De embate, de ir contra. E quando a gente pensa nisso, a gente entende, é só você olhar para o histórico da construção do termo antirracismo, que você vai ver que antirracismo é um termo muito novo. É um termo muito novo, é muito recente. Inclusive, a capoeira ela é anterior à ideia, tanto de racismo quanto de antirracismo. Né? Antes, o que a gente chama de racismo hoje era a colonização e tudo mais. Então, assim, a capoeira, ela está antes desses termos. Então, por isso que ela não pode ser uma ferramenta, ela é a própria forma, ela é a própria coisa. E aí, em uma conversa que eu tive com a contramestra de capoeira, lá de Pernambuco, de Angola, a contramestra Gabi Conde, ela fala sobre isso. Ela fala assim, olha, a capoeira ela é o próprio objeto. A gente às vezes fica tentando definir se a capoeira ela é luta, se ela é dança, se ela é jogo, se ela é uma ferramenta de educação antirracista. Na verdade, ela é uma forma de enxergar o mundo. E aí é o que o professor Dr. Luiz Rufino fala nos seus livros, né? Que a capoeira ela é uma filosofia do corpo. E aí eu espero muito estou muito ansioso para ler a pesquisa da mestra Renatinha, nesse sentido, né? Você também, né, mestra? Porque eu acredito que vai contribuir muito com a nossa visão, entendendo esse espaço da capoeira como uma forma de se fazer pessoa no mundo. Porque foi assim comigo. Eu comecei a atentar para as relações raciais, né? Eu comecei a tornar-me negro, como diz a professora Neuza Santos no seu livro, né? A partir dessas experiências, tanto de sofrer racismo, mas também de entender que a capoeira era a minha forma de me conectar com a minha ancestralidade e de conversar com as coisas. Quando eu viro uma esquina, eu não vou virar a esquina beirando a esquina, eu vou pro meio da rua, né? Quando eu estou no meu trabalho, eu estou jogando capoeira. Quando eu estou escrevendo, eu estou jogando capoeira. Eu estou pensando qual é a melhor forma de entrar, de escrever um texto, de colocar um parágrafo, e que esse parágrafo não vai conseguir ter uma resposta, vai ser refutado pelo meu orientador que está doido para poder mudar o texto. Então, isso é também jogar capoeira. A gente traz, quando a gente é capoeirista, e aí é interessante essa discussão que o mestre Moraes faz no seu trabalho, né? É que ser capoeirista não se faz só no espaço da roda de capoeira. Pelo contrário, o capoeirista é aquele que melhor consegue trazer aqueles códigos da roda, né, da pequena roda que ele chama, para a grande roda que é para a vida. Quando é que você identifica o capoeirista? É difícil, gente? Aqui, olha a roupa. Né? Capoeira ou tênis, rainha de lei, né? Então assim, a gente consegue identificar o capoeirista às vezes pelo jeito, pela forma de andar, pela forma de se relacionar, pela forma de conversar, pela forma de sair e de entrar. Isso acontece por quê? Porque a capoeira ela é uma forma pela qual a gente enxerga o mundo, né? Isso acontece por conta disso. E aí eu fico pensando assim, né? Que para essa capoeira continuar existindo enquanto antirracismo, né, enquanto uma prática que vai transformar filosofias em formas de enxergar o mundo, a gente precisa respeitar os fundamentos da capoeira. E os fundamentos não é o toque do berimbau, não é a diagonal que o mestre Peixinho deixou pra gente lá no grupo das aulas, que a gente ama tanto e faz com muito carinho. Mas esses fundamentos que eu quero dizer aqui são os valores civilizatórios afro-brasileiros que, por exemplo, a professora Zoila Trindade, né, trouxe pra gente. É a circularidade, é o axé, é a ludicidade, é a cooperatividade. E aí trazendo também um pouco da fala do mestre Nego Bispo, né? Que é o quilombola, que diz o seguinte: olha, só você olhar para o futebol, e aí Tiquinho, o que você fala me toca muito, né? Quando você fala aqui da configuração da sala, que o Nego Bispo ele fala isso: é só você olhar para o futebol, olhar para a capoeira. No futebol você tem 22 jogando e 1 milhão de pessoas assistindo. Na capoeira, se tiver 1 milhão de pessoas na roda, elas vão participar da mesma forma. Então, assim, a gente parte de princípios diferentes. A gente parte de cosmovisões completamente diferentes. A capoeira ela não é uma ferramenta, ela não é mais uma atividade pedagógica que a escola vai fazer para poder mostrar para as famílias que está fazendo alguma coisa na perspectiva do antirracismo. A capoeira ela é uma filosofia de vida, ela é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma de se relacionar com as pessoas e com as coisas.
E aí também acho que para dar tempo para a gente trocar uma ideia, eu anotei aqui o seguinte, uma citação de Tom Morrison no livro do Paul Gilroy, né, chamado Atlântico Negro, me tocou muito. O Tom Morrison ele fala assim no livro: eu queria desenvolver uma prática de uma escrita negra. E ele falou: essa escrita negra que eu quero escrever não é só uma escrita que vai ser negra porque eu sou negra, mas é porque ela vai ter a forma de ser uma escrita negra. E aí eu pensei, cara, a capoeira ela é justamente essa forma que a gente está buscando, porque o princípio dela é da circularidade, o princípio dela é da inclusão. Quando a gente despreza esses princípios, a gente está abrindo espaço para o colonialismo, para a colonialidade, para o racismo entrar no nosso meio e fazer estrago. A nossa luta não é contra outros capoeiristas, pelo contrário, a capoeira ela tem que acolher. E aí, né, para terminar aqui essa parte da minha fala, eu acho que para a gente fazer, né, uma sociedade negra, né, como o Tom Morrison queria fazer uma escrita negra, eu fico pensando, imagina se a gente tivesse uma sociedade negra, né? Como é que ela seria? Ela seria uma sociedade onde as relações acontecem sob os códigos desses valores civilizatórios afro-brasileiros, ensinados na capoeira, ensinados também no jongo, ensinados também no samba de roda, ensinados em várias práticas e expressões da cultura popular que são pretas. É isso, gente. Obrigado.